Entrou mais alguém. Só um minutinho, gente, que entrou mais um aluno. Isso. Então, vamos lá. Lá no roteiro de estudo, bom dia aí a todos, de novo. Lá no roteiro de estudos, eu pedi para que vocês resolvessem o exercício 15, tá? Da página 26, do livro de atividades, como revisão aí para a prova. Na frente do roteiro de estudos, eu escrevi assim, ó, resolver apenas os zeros da função e o vértice. Então, não precisa fazer todo aquele processo para construir o gráfico, apenas calcular os zeros da função e o vértice da função, tá? O vértice, no caso da parábola. É o exercício 15, da página 26 do livro de atividades. Ele diz o seguinte: para as funções quadráticas apresentadas a seguir, determine os zeros, o conjunto imagem e o vértice da parábola correspondente. Então, lá no roteiro de estudos, eu pedi para fazer os zeros da função e o vértice. Então, vamos lá. Para fazer os zeros da função, eu preciso pegar e transformar essa função aqui em uma equação do segundo grau. E como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, para quem não se lembra, primeiro passo é calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E uma coisa que eu sempre gosto de anotar aqui no cantinho é quem é esse coeficiente a, quem é esse coeficiente b e quem é esse coeficiente c. Então, só para a gente relembrar, o a é o valor que está sempre antes do x quadrado. Aqui, como não tem nada, então invisível eu tenho o número 1. O b é o valor que está antes do x, que aqui nesse caso é menos 2. E o c é o valor que está sozinho, que nesse caso é menos 3. Delta é igual. No lugar do b, do a e do c, eu vou substituir os valores. No lugar do b, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 3. Número negativo elevado a expoente par sempre ficará positivo. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu venho, menos 4 que multiplica 1 dá menos 4. E menos 4 que multiplica menos 3, menos que multiplica menos dá mais. E 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Esse daqui é o meu delta. Para encontrar os zeros da função, eu preciso fazer a outra parte da fórmula de Bhaskara. Só um instantinho que alguém entrou. Admitir todos. Eu preciso fazer a outra parte da fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual o menos da minha fórmula. O meu b vale menos 2, então cuidado aqui, ó, o b vale menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. X é igual, menos que multiplica menos dá mais ou menos a raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, 2. 4 mais 2 dá o total de 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Depois, 2 menos 4. Eu tenho 2, estou devendo 4. Então, estou devendo 2. Menos que divide mais dá menos. E 2 dividido por 2 dá 1. Esse daqui são os zeros da minha função. 1 negativo e 3 positivo. Até aqui, alguma dúvida? Bom dia a todos que entrou depois. Alguma dúvida? Alô, alô, galera. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Oi, alguma dúvida? Oi, nossa, meu microfone tava... Não, professora. Eu não tava arrumando. Ah, no mudo? Oi? O meu... Ah, não, de vocês estava no mudo? Não, meu microfone não tava funcionando. Ah, entendi. Consegui arrumar. Então, tá bom. Então, vamos lá.
Agora, eu vou fazer o vértice da minha parábola. Também foi uma coisa que eu cobrei no Google Formulários e que eu vou cobrar na prova de vocês. São duas fórmulas. Uma é o x-vértice, que é menos b sobre 2a, e a outra é o y-vértice, que é menos delta sobre 4a, tá? Essas são as fórmulas. O x-vértice sempre é o mais fácil, então eu faço lá. X-vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b vale menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. X-vértice é igual menos que multiplica menos dá mais, e 2 vezes 1, 2. 2 que divide 2 dá 1, tá? Esse é o meu x-vértice. O y-vértice é menos da minha fórmula, o meu delta aqui deu 16, então eu anoto aqui, ó, 16, sobre 4 vezes o a, que é 1. O y-vértice será igual menos 16, que divide 4 vezes o 1, 4. Menos que divide mais dá menos, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, o meu vértice aqui deu 1 para o x e menos 4 para o y, tá? A prova é de alternativa, vai lá nas alternativas e encontra essa resposta. Alguma dúvida, galera? Pessoal? Não? Tá bom. Vou zerar a lousa, tá? Lembrando que a aula é gravada. Hoje ainda eu disponibilizo lá para vocês no grupo link. E também fica disponível na playlist do primeiro ano lá no canal do YouTube, tá? Bem, vamos lá. Agora eu vou fazer a letra B. Então, eu estou no exercício 15 da página 26 do livro de atividades. Ele diz assim, ó, g de x é igual a menos 4x ao quadrado e mais 8x. Essa daqui é do tipo incompleta, uma equaçãozinha aí incompleta. Não tem problema nenhum, a gente consegue fazer tranquilamente. Então, vamos lá. Para encontrar os zeros da função, eu vou criar aqui a equação do segundo grau, pegando a função igualando a zero. E aqui ao lado eu vou anotar os coeficientes, o a, o b e o c. O a é sempre o que está antes do x quadrado. Nesse caso aqui, quem está antes do x quadrado é o menos 4. O meu b é sempre quem está antes de x. Nesse caso é 8. E o c é o valor que está sozinho. Como eu disse, essa daqui é incompleta. Então, o c não existe. O c vale 0. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu b aqui é 8, então é 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 4, e vezes o c, que é 0. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Menos 4, que multiplica menos 4, menos que multiplica menos daria mais, e 4 vezes 4, 16. Só que 16 vezes 0 é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, aqui vai ficar 64 mais 0, que vai dar o próprio 64, ok? Continuando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos da minha fórmula, o meu b aqui vale 8, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 64, sobre 2 vezes o a. Cuidado, gente, que esse a vale menos 4. Então, põe aqui, ó, menos 4. X é igual a menos 8. Opa, tem alguém entrando agora? Menos 8, mais ou menos a raiz de 64 é 8, dividido por 2 vezes menos 4, menos 8. Vou abrir o meu x1 e o meu x2. O primeiro, eu devo 8 e tenho 8 para pagar, é menos 8 com mais 8. Vou até anotar aqui, ó, menos 8 com mais 8, dividido pelo menos 8. Eu devo 8 e eu tenho 8, eu não tenho nada.
E o nada dividido por menos 8 vai me gerar o nada, né? Quando eu não tenho nada em cima, não tem como fazer essa divisão, fica com zero. Embaixo, eu fico com menos 8 e menos 8, que divide menos 8. Devo 8 e devo 8, eu estou devendo 16. E menos 16, que divide menos 8, menos que divide menos dá mais, e 16 dividido por 8 dá 2. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Teve problema aí para entrar, né? Acabou a bateria aqui do celular. Tá aí. Eu vi que você entrou, depois saiu. E entrou de novo. Então tá bom. Alguma dúvida, gente? No 0 e no 2? Deixa eu ver aqui. Página 15, né? Página 26. O exercício que é o 15. Ah, tá. Ué. É da apostila? Não, é do livro de atividades. Lembra que eu anotei que era do livro de atividades? Eu nem tava aqui. Ah, é verdade. É do livro de atividades, tá? Fique tranquilo. Bem, eu vou dar continuidade, tá, Guilherme? Mas qualquer dúvida aí você pode perguntar. Seguinte, agora, gente, eu vou calcular o x vértice e o y vértice, porque eu pedi o vértice da parada. O x vértice é menos b sobre 2a. O x vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b é 8 sobre 2 vezes o a. Cuidado que esse a vale menos 4. X vértice é igual menos 8, dividido por 2 vezes menos 4, também dá menos 8. Aí, menos que divide menos dá mais, e 8 dividido por 8 dá 1. Então, o meu x vértice é 1. O y vértice é menos delta. O delta foi lá no início, deu 64, dividido por 4, que vai multiplicar o a. Cuidado que esse a vale menos 4. Então, o y vértice será igual a menos 64, dividido por menos 4 vezes 4, 16. Menos que divide menos dá mais. E 64 dividido por 16 vai dar 4, né? 4 vezes 16 dá 64. O meu vértice valerá 1 para o x e 4 para o y. Como a prova é de alternativa, só ir lá nas alternativas e marcar 1 para o x e 4 para o y. Dúvidas na letra B? Alguma dúvida? Não, mas você tá perguntando da prova? Não, é porque a prova, Guilherme, é de alternativa, então só vai ter a alternativa do vértice. É que eu tava vendo que você falou, tem que marcar na prova pra... tá tudo a resposta. Não é a resposta da prova, tá? Eu tô dando só um exemplo, certo? Deixa eu pensar, né? Eu vi seu Google Formulário, você foi bem. Eu fiz? O Google Formulários, não fez? A prova? Não, Google Formulários. Ah, tá. É que eu tava no meio da prova e daí eu parei. Ah, entendi. Tá em andamento. Não, da prova eu nem olhei. Vou esperar vocês terminarem o dia de hoje, aí eu dou uma olhadinha na prova. Quem já fez. Bem, vamos lá. A letra C agora, tá? H de x é igual 2x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa daqui também é completa, sem problema nenhum, tá? E aí nós vamos lá. Primeiro passo, vou pegar a função, vou transformar numa equação e igualar a zero. Para que eu estou fazendo isso? Para encontrar os zeros da função. Encontrar os zeros da função é calcular Bhaskara. Delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Irei anotar os coeficientes A, B e C aqui do ladinho. Quem é o coeficiente A? Sempre o valor que está antes do x quadrado, que nesse caso é o 2. Quem é o nosso B? É o valor que está antes do x, que nesse caso é o menos 2.
E quem é o C? É o valor que está sozinho, que nesse caso é 1. Delta é igual. O B eu vou levar ao quadrado, então é menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 1, tá? Cuidado aí quando o A for um número diferente de 1. Número negativo elevado a expoente par sempre ficará positivo. E 2 vezes 2, 4. Menos 4, que multiplica 2, menos que multiplica mais, dá menos. E 4 vezes 2, 8. Então, dá menos 8. Aí, menos 8 vezes 1, dá o próprio menos 8. Eu tenho 4 e eu devo 8. Peraí que alguém havia caído. Eu tenho 4 e devo 8. Eu estou devendo 4. Meu delta deu negativo. Oh, parou aqui. Nos zeros da função, quando o delta der negativo, ele não existe. A gente já falou sobre isso em outras aulas. Então, não existe zeros da função, ok? Toda vez que o delta der negativo, nós não temos zeros da função. Alguma dúvida até aqui? Alô, alô, pessoal? Não. Não? Então tá ótimo. Agora, ele não tem zeros da função, mas vértice ele tem, tá? Então, o delta deu negativo, a parte do zero da função para aí. Mas a parte do vértice, ela continua existindo. Então, eu venho lá, x vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b vale menos 2, sobre 2 vezes o A. O A aqui é 2. Cuidado quando ele é diferente de 1. X vértice é igual. Menos que multiplica menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Professora, 2 dividido por 4 deu um número decimal. Aí, gente, fica a critério de vocês. Ou deixa na forma de fração, ou deixa na forma de número decimal. Não tem problema nenhum. Não tem um preconceito, tá? R$2 dividido para 4 pessoas, cada uma fica com 50 centavos, 0,5, tá? O y vértice dá menos da minha fórmula, o meu delta deu menos 4 sobre 4 vezes o A, que vale 2. O y vértice fica igual, menos que multiplica menos dá mais, aí fica 4, dividido por 4 vezes 2, 8. Aqui a mesma coisa, pode deixar na forma de fração ou pode dividir. R$4 dividido para 8 pessoas, também cada uma irá receber 50 centavos. O meu vértice aqui dá 0,5, vou pôr um ponto e vírgula, 0,5. Tanto o x dele quanto o y dele dá 0,5. Se quisesse deixar na forma de fração, também não tem problema nenhum, tá? Poderia simplificar e deixar na forma de fração. Dúvidas na letra C? Não. Não? Vou zerar a minha lousa. E vou agora para a letra D de dado, tá? Estamos no exercício 15 do livro de atividades, da página 26, tá? Letra D de dado. Y igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir, né, Guilherme? Mesmo eu sussurrando. É que Tem ele um vai fazer sussurrinho no seu, tem um sussurrinho no ouvido. É meu filho, que veio aqui pedir boa sorte, que vai fazer a prova de geografia agora. Ele tá no 5º ano. Boa Vamos lá. sorte aí. Você consegue. Acredite no seu potencial. Vamos lá. Eu peguei a equação, a função do segundo grau e igualei a 0. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0.
cheguei em uma equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, eu vou fazer Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu gosto sempre de anotar os coeficientes aqui para não me perder. Então, o A é o que está antes do x quadrado, o B é o que está antes do x e o C é o que está sozinho. O A antes do x quadrado vale 1, o B, que é o antes do x, vale menos 2 e o C é o que está sozinho, vale 1. Delta é igual B ao quadrado, então menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Menos 4, que multiplica 1, menos 4. E menos 4, que multiplica 1, menos 4. Olha só o que aconteceu com esse delta. Deu zero, tá? Quando o delta dá zero, tem só um zero da função, tá? A gente também fez isso aí na segunda aula de gráficos. Então, eu venho aqui, ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X é igual a menos da minha fórmula, o meu B vale menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o A, que é 1. O x vértice é... o x é igual. Menos que multiplica menos dá mais. Aí, mais ou menos, a raiz de 0 é 0, dividido por 2. O que eu falei naquela aula? 2 mais 0 ou 2 menos 0 dá a mesma resposta, dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, toda vez que o meu delta for igual a 0, eu tenho só um zero da função. Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas? Não. Não? Ótimo. Então, continuando. Agora, eu vou encontrar os vértices. Para encontrar o x vértice, eu utilizo a fórmula menos b, menos da minha fórmula, o meu b é menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. X vértice é igual, menos que multiplica menos dá mais, e 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Esse daqui é o meu x vértice. O y vértice é menos delta, o delta deu 0, sobre 4 vezes o a, que é 1. O y vértice é igual, menos 0 não existe, né? 0 é 0, dividido por 4. 0, que divide 4, dá 0. O vértice deu 1, 0. 1 para o x e 0 para o y, tá? Quando faz o gráfico, né? Esse ponto coincide. Lá na prova a gente não vai fazer o gráfico, só vai marcar as alternativas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Galera, alguma dúvida? Não. Não? Novamente, vou zerar aqui a lousa, e aí eu vou ao último item desse exercício, que é a letra E, tá? O último item aí. Letra E. Y igual a menos x ao quadrado, menos 9, tá? Menos y ao quadrado, menos 9. Primeiro passo, vou transformar isso daqui numa equação do segundo grau. Então, menos x quadrado, menos 9, igual a 0. Essa daqui é uma equação do segundo grau do tipo incompleta, tá? O A, ele vale 1, menos 1, que é o que está antes do x quadrado. O B não tem esse termo, não tem termo de x, então o B vale 0. E o C é o valor que está sozinho, nesse caso é o menos 9. Então, o A é o que está antes do x quadrado, menos 1. O B não tem, porque não tem x. E o menos 9 é o C, que é o valor que está sozinho. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B não tem, o B é 0, então 0 elevado ao quadrado.
Menos 4 vezes o A, que é menos 1, e vezes C, que é menos 9. Vamos lá. 0 elevado ao quadrado é 0, tá? Se vocês nem quiserem mais anotar aqui, mas eu vou anotar, mas não há necessidade, tá? Menos 4, que multiplica menos 1, menos que multiplica menos dá mais, e 4 vezes 1 dá 4. Depois, mais que multiplica menos dá menos, e 4 vezes 9 dá 36. Delta igual. Não tenho nada. Estou devendo 36, estou devendo 36. Novamente, o delta deu negativo. Toda vez que o delta der negativo, não existe zeros da função, tá? Nós só vamos terminar de resolver esse tipo de situação lá no 3º ano do ensino médio, para ensinar para vocês números complexos, tá? Por enquanto, não existe zero da função. Dúvidas no zero da função? Não. Não. Tá, ótimo. Agora, nós vamos ao vértice. Não tem zero da função, é uma coisa. O vértice, ele existe. Então, vou calcular os vértices aqui. O x-vértice é menos b, o b vale 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. O x-vértice será igual, não existe menos 0, 0 é 0, dividido por menos 2. 0 que divide menos 2 é 0, tá? Então, aqui o meu x-vértice deu 0. O y-vértice dá menos da minha fórmula, o meu delta deu menos 36 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Y-vértice é igual, menos que multiplica menos, dá mais, e 4 vezes menos 1, menos 4. Mais que divide menos dá menos, e 36 dividido por 4 dá 9. Ou seja, o meu vértice vale 0 para o x e menos 9 para o y. Né? A prova de alternativa, vai lá na alternativa e marca a alternativa correta. Dúvidas até aqui? Posso ir no banheiro? Pode, Guilherme, pode. Vai tranquilo, que está gravando a aula, fique tranquilo. Tudo bem, gente, nesse exercício 15? Posso apagar? Alô, alô, galera? Pode. Ok. Agora, nós vamos para o exercício 16, da página 27, tá? É o próximo exercício aí na sequência. Exercício 16, da página 27. Vamos lá. Esse exercício, ele diz o seguinte: considere a função f dos reais por reais definida por... Então, ele deu a função f de x é igual a menos 3x ao quadrado menos 18x mais 2. Determine, na letra A, ele quer o valor de x, que f de x seja máximo. Então, ele quer o valor de x, o que ele está procurando é o valor de x para que a função, né? Essa função aqui, ela seja máximo, tá? O que acontece? Isso foi um dos assuntos aí da última semana, que é ponto de máximo, o ponto de mínimo. Essa função, se a gente olhar o valor de A, a gente observa aqui que o nosso A é negativo. Toda vez que o A é negativo, a concavidade da parábola, ela é para baixo. E se ela é para baixo, o meu vérticezinho aqui, ó, esse pontinho que é o vértice, nós chamamos ele de ponto de máximo, ok? Então, na letra A, ele quer descobrir quanto vale o x para que essa função seja máxima. Para calcular isso, precisamos apenas calcular o x-vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a,
ok? Então, toda vez que pedir o valor de x para que a função seja máxima, é só calcular o x vértice. Para isso, gente, eu vou anotar aqui no cantinho os valores do a, do b e do c, dos coeficientes. O a é o que está antes do x quadrado, que é o menos 3. O b é o que está antes do x, que é menos 18. E o c é o que está sozinho, que nesse caso vale 2. Fórmula do x vértice, menos da minha fórmula. O meu b vale menos 18 sobre 2 vezes o a. Cuidado aqui que o a vale menos 3. Então, eu tenho lá que o meu x vértice será igual menos que multiplica menos dá mais, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais que divide menos dá menos, e 18 dividido por 6 dá 3. Então, o meu x vértice é menos 3. A pergunta é, o valor de x para que a função seja máxima. Então, o valor de x é menos 3. Dúvidas até aqui na letra A? Não, não. Acho que não. Então, tá ótimo. Na letra B, ele quer saber o valor máximo da função. Então, como ele quer o valor máximo da função, nesse momento, eu preciso calcular o y vértice, que é o menos delta sobre 4 vezes o a. No y vértice, o que acontece? Eu não tenho delta. Então, o primeiro passo é calcular esse delta. Então, eu farei ele aqui no cantinho, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu B aqui é menos 18 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 3, e vezes o C, que é 2, tá? Número negativo elevado a expoente positivo, sempre... Desculpa, gente. Número negativo elevado a expoente par, sempre ficará positivo, tá? Então, eu faço lá 18 vezes 18 dá 324. Menos 4, que multiplica menos 3, menos que multiplica menos dá mais, e 4 vezes 3 dá 12. Aí, mais 12 que multiplica mais 2, mais que multiplica mais dá mais, e 2 vezes 12 dá 24. Somando 324 com 24, dá o total aí de 348. Esse é o meu delta, tá? Vou para a fórmula. Y vértice é igual menos da minha fórmula. O meu delta deu 348, dividido por 4 vezes o A. O A aqui é menos 3. O Y vértice deu menos 348, dividido por 4 vezes menos 3, menos 12. Menos que divide menos dá mais, né? E 348 dividido por 12 vai dar 29. Então, o número máximo que essa função irá atingir é 29 para o y, tá? Depois a concavidade começa a cair novamente. Dúvidas até aqui? Alô, galera? Dúvidas? Opa, acabou. Tudo tranquilo? Agora o 17? Não, não é o 17. Agora é o 21, da página 28. Vou apagar aqui, tá? Agora é o último da aula de hoje, o último da revisão. É o exercício 21. Pode falar, Guilherme. Oi? Ah, pensei que era dúvida. Então, o que a gente vai finalizar a nossa revisão aí é o exercício 21 da página 28. Ele fala assim, ó, dada a função f de x igual a x quadrado mais 2x menos 8, assinale as afirmações a seguir, né? Assinale as afirmações a seguir. Então, ele dá a primeira. Os zeros da função são menos 4 e 2, então você precisa dizer se é verdadeiro ou falso. Depois o 2. As coordenadas do vértice do gráfico são menos 1 e 9. E, por fim, o valor de f de 5 é 27. Então, eu vou fazer passo a passo com vocês
para a gente dizer se é verdadeiro, se é falso, cada uma das afirmações. A primeira, ele diz assim, ó, os zeros da função são menos 4 e 2. Então, para eu dizer se os zeros da função são menos 4 e 2, eu preciso calcular os zeros da função. Para isso, eu vou pegar a função do segundo grau, vou transformar em uma equação e vou resolver. Lembrando que para resolver a equação do segundo grau, eu uso a fórmula de Bhaskara. Para isso, vou anotar os coeficientes. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 8. Que está antes do x quadrado, está antes do x e tá sozinho, tá? Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. 4 elevado ao quadrado, 4 não dei a resposta, 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 4 que multiplica 1 é menos 4, e menos 4 que multiplica menos 8, menos que multiplica menos, dá mais, e 4 vezes 8, 32. Então, o meu delta aqui dá 32 mais 4, 36, ok? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X vértice, ou X é igual, menos da minha fórmula, o meu B aqui é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes 1, 2. Vou aqui, ó. Eu devo 2, tenho 5 para pagar, eu tenho 4, que dividido por 2 vai dar 2. Depois, devo 2 e eu devo 6, estou devendo 8. Menos 8, que divide 2 dá menos 4. Olha só, os zeros da função deu menos 4 e 2. Então, a primeira afirmação lá, ela é verdadeira, tá? A primeira afirmação é verdadeira. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não? Vamos à segunda. A segunda fala sobre o x-vértice e o y-vértice. Ele fala assim, ó, as coordenadas do vértice do gráfico da função são o vértice menos 1 para o x e 9 para o y. Então, para eu dizer se isso é verdadeiro ou se é falso, eu vou calcular o x-vértice, que é menos b sobre 2a. X-vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b é 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. O x-vértice deu menos 2, que divide 2 vezes 1, 2. Menos que divide mais dá menos, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x-vértice está certinho, está menos 1, está batendo. Agora, eu vou calcular o y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. O x-vértice é igual menos da minha fórmula, o meu delta deu 36 sobre 4 vezes o a, que é 1. O y-vértice é igual a menos 36, que irá dividir por 4 vezes 1, que é 4. Menos que divide mais dá menos, e 36 dividido por 4 dá 9 negativo. Então, o vértice dá menos 1 e menos 9, tá? Essa afirmação, a segunda afirmação, ela é falsa. A segunda afirmação, ela é falsa, porque ele deu aqui na apostila menos 1 e 9. E nós descobrimos que o y vale menos 9. Então, a segunda afirmação é falsa. Aí, nós vamos à terceira. Estou apagando a parte dos zeros da função. Nós vamos à terceira. Estamos concluindo a nossa revisão. A terceira afirmação diz o seguinte. Sim, f de 5 é 27? Ela pergunta isso. F de 5 é 27?
Então, o que eu tenho que fazer para descobrir se isso é 27 ou não? No lugar do x, eu vou substituir por 5. Então, vai ficar assim, ó. F de 5 é igual a 5 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 5, menos 8. F de 5 é igual a 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. 2 que multiplica 5 é 10, e eu tenho um menos 8 aqui. Vamos lá. 25 com 10 dá 35. E 35 menos 8 dá os 27, ok? Então, essa afirmação também é verdadeira. Quando x vale 5, a função dá 27. Aí ele fala assim, ó, estão corretas somente a 1 e a 2 na letra A, depois na letra B, a 1 e a 3. Então, a alternativa correta será a alternativa B, as certas são a 1 e a 3. E 3. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês. Parar a minha gravação.